Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos aqui de novo, né? Mais um vídeo. Espero retomar um pouco mais essa questão dos vídeos que eu gosto de fazer. Vou tentar colocar algumas opiniões sobre as obras, anime, desenho, jogos, filmes que eu gosto. Tentar passar minha opinião aqui para poder compartilhar com vocês o que eu acho sobre esses produtos no geral, né? Já aviso que tem spoiler, então eu vou contar um pouco da história. Vou tentar não falar muito mais. Eu vou basear minha opinião muito na parte canônica, tudo que desenvolve no enredo, né, da obra. Então vamos começar falando deles. Hoje eu vou falar de Cavaleiros do Zodíaco. Haha, aqui temos um quadro bonitão deles. Ah, que coisa linda! Eu sou muito fã, já falo que esse é o desenho, o anime da minha infância que eu mais tenho apego. Então ele tem uma questão muito nostálgica e pega muito forte no meu coração, né? Eu adoro Cavaleiro do Zodíaco. Vou falar um pouco da minha opinião sobre um contexto geral, tá? Sobre a obra. Eu tenho aqui os mangás, a minha coleção, vou mostrar pra vocês. Eu tenho a coleção clássica, completinha, maior orgulho disso. Tem a saga de Hades, né? Tem o Lost Canvas, completinho também. Ah, essa obra é fantástica, sensacional, para quem nunca leu, leiam, que é muito bom mesmo. Tem o Saintia Show, essa não tenho completa, ainda estou tentando chegar até onde está saindo, ainda acredito que esteja sendo publicado. Tenho também Next Dimension, que é uma história muito boa de ler, da história canônica, né, do Cavaleiros. Tenho também, aqui tá, pesa muito, hein? Episódio G. Eu tenho até o volume 20, mas eu faço parte daquelas pessoas que não conseguiram comprar os volumes 18 e 19. Acredito que teve um problema na distribuição e esses mangás não foram para as bancas, que deixou muita gente sem os volumes. Eu sou um desses casos, eu não consegui. Espero um dia conseguir esses volumes. E por incrível que pareça, eu tenho também os mangazinhos coloridos dos filmes. Os quatro, tá? Eu tenho o filme do Durval, o da Ares, o do Lúcifer e do Abel. São muito legais de ler. Não são iguais aos filmes, eu prefiro ver os filmes, são muito mais divertidos de assistir. Mas é bem legal ter esses quadrinhos aqui, eu também já li algumas vezes, né? Muitas vezes. E é gostosinho ter essa nostalgia. Então vamos falar da obra em si. Eu já vou avisando que eu sou muito fã, então eu gosto muito, é o meu anime preferido da minha época de infância. Então eu vou tentar colocar pontos positivos e pontos negativos aqui, tá? Sobre a obra. Começar pelo ponto positivo, eu gosto muito da obra de Senseiya, por questão, acho que questão própria enredo em si do signo, sabe? É muito legal isso, cara, pra quem é criança, ali na época que eu peguei, eu tinha os seus 8 9 10 anos, quando começou a passar no Brasil. E, meu, você vê o cavaleiro do seu signo sendo representado, é muito bacana isso. Eu sou de Ares, então quando eu vi o Mu pela primeira vez como cavaleiro que consertava a armadura, conhecimento, sábio, eu falei, nossa, esse cara é incrível. Gostava muito de ver o signo ser poderoso, sabe? E quando você é criança, você fica colocando esses parâmetros de quem é mais forte, o meu é melhor que o seu, o meu é melhor que aquele. E é muito divertido isso com os amigos na época, né? Hoje, quando a gente cresce, a gente começa a comparar, ver coisas de forma diferente. De uma forma geral, eu não vou colocar aqui uma tier list do melhor para o pior, mas para mim o cavaleiro mais poderoso que eu considero é o Saga de Gêmeos. É o que eu mais gosto também, além de mais poderoso, é o que eu mais gosto. Mas eu não considero eles, tipo, como eu posso dizer, acima de todos de uma forma muito ampla. Por exemplo, eu acho ele o mais poderoso por alguns aspectos. Acho o Shaka, que tem a disputa maior entre eles, como também muito poderoso em alguns outros aspectos. Então eles são meio que diferentes em alguns setores. Eu acho que cada um tem o seu ponto forte. Todos são poderosos. Eu adoro o Aldebaran, represento o Brasil. Adoro o Aldebaran. O caráter dele é incrível, né? Todos os personagens dali têm os seus pontos fortes e fracos. A única exceção que eu não considero ali como um cavaleiro para mim poderoso é o Aiolos de Sagitário, porque simplesmente a obra praticamente não fala dele, né? Infelizmente, canonicamente falando, acredito que, se não estiver enganado, só tem somente um golpe do Aiolos revelado até hoje na obra canônica, e é um golpe de status, um golpe de paralisia. Não é um golpe de dano, não é outro golpe que afeta a mente ou que muda espaço, que nem outra dimensão. É um golpe que faz o oponente ficar imóvel por alguns segundos, minutos, não sei exatamente o tempo, mas é um cavaleiro que nessa forma ele conseguiu paralisar um cavaleiro de ouro sem armadura. Então assim, ele é poderoso, a própria obra diz que ele é tanto poderoso quanto o Saga,
na hora de ser escolhido como o grande mestre, né, na disputa. Então, a gente sabe que ele é forte, mas ele nunca foi bem desenvolvido na obra, então não tem como a gente associar alguma coisa nesse sentido. Falando das coisas boas ainda, o mangá clássico do Cavaleiros é sensacional, cara. Eu gosto muito da parte clássica até as 12 casas, né? Eu acho que isso é consenso comum, todo mundo gosta. Eu sou muito fã da fase de Poseidon. Fico triste por ter sido uma obra muito curta, mas eu gosto muito dela porque ela é a primeira obra em que cavaleiros não enfrentam cavaleiros, sabe? E uma coisa que eu gostei muito dessa pegada é o que? Toda a obra do cavaleiro gira em torno de destino, né? Você nasce sob uma estrela, que você está destinado a ser um cavaleiro ou não, você está destinado a seguir aquele caminho, e tipo, é um caminho meio traçado para você, sabe? Eu não gosto muito dessa filosofia, mas praticamente a obra trata disso, né? De estrelas, destino e onde você vai chegar. Mas Poseidon mostrou que não é bem assim. Você tem os cavaleiros, que são destinados a ser cavaleiros, e o Poseidon, ele puxa da humanidade, ele, quando vai escolher os seus marinas, ele escolhe pessoas com talento para serem guerreiros, né? Você tem, por exemplo, o Isaac de Kraken, ele é um antigo aprendiz de cavaleiro, não se tornou um cavaleiro do Zodíaco, um cavaleiro de Atena, só que ele tem talento, ele se tornou um general marina, ele sabe dominar o cosmo, ele sabe lutar, ele perdeu pro Yoga, por questões que o Yoga se tornou mais poderoso que ele, mas ele é um personagem muito bem desenvolvido também, que ele tem os seus ideais e luta por aquilo que acredita. Aí você tem o próprio Krishna, que ele conhece o cosmo de um outro nome, mas ele também é um guerreiro com talento. Você tem o Sorento, eu não acho o Sorento poderoso na questão física, né? Ele não é um guerreiro em si, mas ele tem um controle sobre o cosmo que faz ele conseguir batalhar de uma forma muito intensa, aplicando as partes sonoras das armas dele, que é muito forte. O Krishna, o Linhades, né? O Linhades ele é um guerreiro muito traiçoeiro, né? Você tem que pensar que no amor e na guerra vale tudo. O Linhades, ele é um guerreiro que utiliza do que tem. As forças dele é procurar as fraquezas no coração e, cara, eu não sou muito fã desse tipo de guerreiro, né, que atua dessa forma, mas pro contexto ali, ele é um cara incrível, pro contexto que ele faz. Você tem o Bian de cavalo marinho, o Yodskila, cara, o Yodskila ele subestimou o Shun, então ele poderia ter vencido aquela luta, mas subestimou. Então tem essa questão do orgulho, né? Eles se achavam guerreiros fortes por serem generais marinhos e queriam só enfrentar cavaleiros de ouro. Então eles desconsideraram o que os de bronze poderiam ter feito. E foi alertado, eles derrotaram os cavaleiros de ouro. Então não deveria ter tido essa subestimação, certo? Hades, muito bom. Então, Hades, você coloca os cavaleiros de ouro como protagonistas em um certo momento e você vê os cavaleiros que você sempre quis ver lutando pela justiça, muito, muito, muito pica, muito foda, muito legal ver isso. Então Hades é uma coisa bem bacana. Eu não sou muito fã da parte do Elísios, eu acho o Elísios, até no mangá, não estou nem considerando o anime, que o anime tem suas falhas lá de qualidade, mas no mangá o Elísios é uma coisa tão curta, tão rápida, um tiro tão curto que não tem aquele apego emocional pelas armaduras divinas, por exemplo. Eles pegaram as armaduras divinas, os cavaleiros de bronze, só que foi um período tão rápido, tão curto, que você vê o que? Em 2 mangás, um talvez, você fica, nossa, nem vi muita diferença no tempo, sabe? Foi um boost de poder tão forte que você fala, nossa, começou, acabou. Então foi uma coisa meio assim. Agora, esses são os meus pontos fortes que eu amo no Cavaleiros, né? Os golpes são incríveis, cara, é legal você ouvir o Pegasus, Ryuseiken, Meteoro de Pegasus, Cólera do Dragão, Pó de Diamante, tipo, são golpes que pegam, marcam e deixam você muito vidrado para ver mais, sabe? Eu acho isso sensacional. Agora eu vou falar um pouco das coisas que eu não gosto do Cavaleiros do Zodíaco, porque eu vou tentar ser imparcial aqui. Uma delas é que eu acho que não é muito criativo na pegada da história, no enredo em si. Por quê? Vamos lá, o anime começa, o mangá, o anime, ele tem a questão das 12 casas, né? Você tem deuses, que são praticamente o trama central, os cavaleiros que protegem Atena que quer proteger a Terra de outras divindades, né, que são as Guerras Santas. Então tem essa pegada legal, bacana, só que infelizmente a obra clássica, a Saori Kido, ela é uma pamonha, Na Guerra Galáctica, eu entendi a ideal dela de mostrar o lado ruim do santuário, né, onde ficam os cavaleiros,
que houve corrupção, que está tendo um problema lá dentro, ela tentando expurgar aquilo e ela tem que provar que ela é uma deusa e que está tendo erros aí, está tendo problemas e não é o caminho certo. Então é bacana a Guerra Galáctica, ela queria mostrar isso. Contra os Cavaleiros Negros, ela literalmente não faz nada, mas ela não se revelou ainda como Athena. Então você sabe que, você entende ali que ela está se protegendo de uma forma de não se revelar ainda, porque não está pronto os Cavaleiros para lutar por ela, os de bronze. Aí quando vem os Cavaleiros de Prata, aí que eu acho que já fica um pouco interessante, porque você tem o desenvolvimento dos poderes, né, dos protagonistas, eles vão de degrau em degrau subindo para enfrentar inimigos mais fortes, show de bola, você não tem que reclamar. E até as 12 casas, esse processo funciona muito bem, cara. Você tá pegando níveis, né? Guerra Galáctica, bronze contra bronze, mostrando quem que ali é mais poderoso que o outro. Já tem um parâmetro de quem que vai poder brilhar. Cavaleiros Negros, que são cavaleiros renegados, que são teoricamente mais fortes do que bronze, que eles escolheram lutar por si mesmos, então você tem já um adversário um pouco mais forte. Vem os de prata, aí a diferença já fica muito grande, mas como os protagonistas tiveram treinamentos que deixaram eles já fortes desde o início da sua formação, não tem uma discrepância ainda tão gigante. Você fala, nossa, realmente, não dá pra falar que como que eu posso dizer? Que tem uma diferença gigantesca no cosmo ali entre o Mystic, que é o primeiro que aparece, contra o Seiya. Ele só não tem experiência, o Pegasus, né? Ele tá lutando, ele tá entendendo como funcionam as lutas, tá começando a aprender a controlar o seu cosmo, mas ele já tinha um treinamento com a Marin que deixou ele muito forte. Então, tanto que acho que no primeiro capítulo do mangá, a Marin fala, o Seiya faz uma demonstração de cosmo lá num golpe pra ela, e ela se surpreende com a força que ele demonstrou. Ela viu que ele já não era um cavaleiro de bronze que estava lutando, porque ele já tinha mais. Então, assim, eles já são cavaleiros que estão acima dos de bronze, né? Só que eles pegaram as armaduras de bronze, então segue esse ritmo. Aí chega as 12 casas, aí as 12 casas é incrível, né? As 12 casas, a melhor saga, melhor tudo ali, porque você tem lutas épicas, você tem conceitos de personalidade, cada cavaleiro de ouro acredita numa coisa, você vê ideais sendo postos em prática. Você não é só questão de o bem contra o mal, são ideais, cara. Quando eu assisti pela primeira vez ou acompanhava, pra mim era o bem e o mal, né? Os bonzinhos ali contra os malvados. Cara, eu tinha um ranço enorme do Cavaleiro de Câncer, Máscara da Morte. Eu falava, mano, que vagabundo, né? Tipo, não gostava muito dele. Mas conforme eu fui crescendo, eu fui aprendendo com a vida algumas coisas, eu vejo que eu entendo os ideais do Máscara da Morte hoje em dia. Que quem é mais forte, controla. Eu entendo isso, que a justiça é feita, ela é valorizada por quem está vivo. Quem está vivo passa a ideia. Então, hoje eu entendo o que ele quis dizer. Então eu não vejo ele mais como um hipócrita, né, vamos dizer assim. Eu acho que ele seguia bem esse conceito. O próprio Afrodite acreditava na mesma coisa, que força era a justiça. Então quem fosse forte e pudesse impor a sua vontade seria a justiça para aquelas pessoas. Infelizmente é dessa forma que acontece no mundo. Então eu acho muito incrível essa personalidade tanto do Afrodite quanto do Máscara da Morte. Eles foram muito bem nisso aí, assim como outros cavaleiros também. Por exemplo, Aldebaran é um ótimo exemplo, né? Ele é um cavaleiro que via coisas erradas acontecendo e ele não concordava com o idealismo dos outros dois. Para ele não era questão de ser forte, ser justiça, era o certo e o errado. Você não pode, apesar de ser forte, você não pode maltratar os fracos. Ele acreditava nisso, então ele via essas coisas acontecendo no santuário e começou a desconfiar. Só que, era um lugar que você tinha muita traição, né? Você não podia ficar falando que acreditava que você podia morrer. O Aldebaran foi esperto, ele falou, cara, eu não confio nos caras, que no grande mestre lá, eu acho que está acontecendo coisas erradas, mas eu não posso me expor, senão eu vou acabar falecendo, né? Então ele segurou a opinião dele ali, fazendo o serviço dele como protetor da casa de touro, que ele acreditava ser o correto, e quando ele viu que tinha pessoas lutando lá, os cavaleiros de bronze, ele não lutou para deter, ele lutou para ensinar, para mostrar para eles, a diferença entre nós e vocês é muito grande, é muito alta. Então vocês precisam desenvolver muito mais do que vocês têm hoje. E esse desenvolvimento foi passando, é incrível, cara. A única coisa que eu não gostei das 12 casas foi a luta do Câncer com o Shiryu, porque eu acho que foi assim, o próprio Mu fala antes de começar as 12 casas, o que importa é o cosmo, né? O cosmo é o que importa. Então, não tem questão da armadura. Na verdade, eu vou até retificar, não é que eu não gostei, é que foi a coisa mais, como é que eu posso dizer? Eu acho que foi muito simplista. Por exemplo, o Shiryu lutando com o Máscara da Morte, o Máscara da Morte estava dominou a luta até o final. Aí quando ele tirou a armadura de Câncer, saiu dele,
ela tomou um partido, mostrou o Shiryu também soltou a armadura para poder lutar de igual para igual. O Cosmo do Shiryu não estava no sétimo sentido. E o Câncer tinha o controle completo. Só que o que eu entendo agora, para pensar, é que o Câncer estava abalado, né, mentalmente. Ele se sentiu prejudicado pela armadura ter abandonado ele. Então ele ficou aquele: meu, minhas crenças não estão válidas. O que eu acreditava está errado, a minha armadura me abandonou. Então eu acho que isso pode ter afetado o Cosmo dele. Porque ele não estava concentrado mais na luta. Realmente, faz sentido. Então, assim, para mim as 12 casas é completa. É muito boa. O... é incrível. Mas os pontos ruins, né? Voltando. Acabei falando de outras coisas. Ponto ruim. É pouca coisa, cara, a obra. Você tem as 12 casas, que é muito bom. Você tem o Poseidon, que é praticamente uma repetição. Eu tava falando da Atena, ela é uma pamonha, porque toda a saga ela tem que ser resgatada. Ela é uma deusa, cara. Ela tem que ser resgatada. Ela é resgatada das 12 casas. Ela é resgatada no Poseidon. Ela é resgatada lá no Elysius. Ela é resgatada em Next Dimension. Você nunca vê a Atena, nessa série clássica, sendo não precisa ser porradeira, né, que o pessoal fala da Sasha, mas você tem que ser ativa, cara, de uma certa forma. Como na fase do inferno lá do Hades, ela foi pro inferno com o Shaka pra buscar o Hades, cara, pra poder lutar de cosmo com cosmo, tentar evitar lá o que podia fazer pra poder vencer a Guerra Santa. Tipo, ela foi pra cima. Cara, podia ter uma saga do Cavaleiros dessa pegada, tipo, ela não ser a mocinha em perigo, porque ela não é. As mulheres de Saint Seiya são incríveis, cara. China, nossa, China é fantástica. Ela bateu de frente com Poseidon. Levou um couro? Levou um couro. Mas ela foi, mano, uma guerreira. Ela lutou contra um deus. Ela falou: cara, se não tem cavaleiros ativos, eu sou uma cavaleira, eu tenho que ir lá. Então, assim, a China é sensacional, Marinha incrível. Ela conseguiu subir o Star Hill sem ser uma cavaleiro de ouro, né? Sem ter o Cosmo, que pelo que eu sei, lá é uma montanha, qualquer pessoa subiria. Só que o Star Hill só os grandes mestres conseguem subir e os cavaleiros de ouro. Então eu acredito que deva ter alguma barreira cósmica ali, né? De cosmo. Então isso que impede as outras pessoas de subirem lá. E só facilita para os grandes mestres e para os cavaleiros de ouro. Então ela conseguiu subir lá sem morrer. Ficou toda lascada, mas ela conseguiu. Então ela tem um controle de cosmo muito bom. Ela ensinou muito bem pro Seiya, protegeu ele lá no Caminho de Rosas. São personagens femininas incríveis, assim, que eu adoro, cara. A China e a Marin são sensacionais. E a Atena, infelizmente, não é, porque ela é uma deusa que só serve de isca, praticamente isso. E esse é o ponto negativo. E o segundo ponto negativo que eu tenho que dizer é meio associado nisso. Não tem muita diversificação na obra. Infelizmente, a obra é curta. Você tem as 12 casas, esse aqui é um dos mangás completos, né, da saga clássica. Você tem metade deles é as 12 casas, né? O desenvolvimento dali. Um tercinho aqui do mangá é de Poseidon e o finalzinho, 2/3 do Hades. Então, assim, é uma obra que estagnou. Você teve um apego muito forte ali nos anos 90, né? Que foi uma bomba assim pro mundo. Ela foi até Poseidon, aí depois teve Asgard lá no anime, né? Pra poder filler. Mas depois não teve muita obra, não foi muito diversificada, né? Meio que foi abandonada. Next Dimension veio muitos anos depois. Muitos anos depois. É uma obra que eu gosto, mas é a mesma pegada, tem que salvar a Atena, tudo aquilo. Subir as 12 casas de novo, ter toda essa questão. Você tem pouca diversidade na obra. Ela não tem muito você não tem muitos jogos de cavaleiros, você não tem muitas histórias paralelas. Vamos dizer que agora mais recente você tem um pouco mais, que nem quando lançava a obra clássica, lançaram o episódio G. Foi praticamente a única obra paralela que tinha. É muito legal ver essa história aqui, ela tem um traço bem diferente, você não está acostumado, se você pode até estranhar, mas ela tem um traço muito legal. Eu gosto particularmente da história do episódio G, acho muito bacana. Mas ela foi a única. Depois, para sair o Sentia Show, para sair o Lost Canvas, para sair os. O que mais? Eu nem sei, como é que é o nome agora? Eu esqueci. O Ômega, para sair o Ômega, né? Então, assim, pouquíssima obra. Eu faço uma comparação com Dragon Ball. Dragon Ball nasceu um pouco antes, mas é praticamente o mesmo período do Cavaleiros. Cara, o que Dragon Ball tem de obras no mundo, o que tem de jogo, o que tem de história paralela, tem tantas mídias, sabe? Então é uma obra tão fantástica pro povo, assim, em geral, que é uma das melhores do mundo, porque ela diversificou, ela abriu o leque, né? E Cavaleiros, infelizmente, não. Ele não abriu muito e ficou parado no tempo. E o que tornou ela uma obra meio que obsoleta. Hoje, se eu assistir o anime do Cavaleiros, infelizmente eu não vou ter aquele gosto, nossa, que incrível. Também por questão de qualidade, né? Os animes de hoje, pô, Demon Slayer tá aí pra falar, animação fantástica.
E você não tem essa pegada no Cavaleiros Antigo, não tem como você comparar, então perde um pouco aquele ritmo de graça de assistir. Mas o mangá eu gosto, leio ainda, sempre leio, eu adoro o mangá do Cavaleiros e recomendo muito às pessoas que curtem essas histórias de mangá dar uma chance pelo menos no mangá do Cavaleiros, o mangá o clássico, é muito legal. Eu acho a história de Lost Canvas muito melhor. O enredo de Lost Canvas é incrível. O destaque que todos os personagens têm ali, pô, sensacional. O Jabu de unicórnio, Jabu não, o Yato de unicórnio, a Yuzuhira de Grow, são dois personagens teoricamente fracos. O Yato principalmente, cavaleiro muito fraquinho, mas eles são pilares, eles participam tanto da história, só deixam de participar mesmo no clímax, né? Que aí eles não estão mais naquele nível. Mas eles fazem tanto pela obra, tipo, todos os personagens de Cavaleiros de Ouro têm um destaque. Eu acho isso incrível. Defteco de Gêmeos, maravilhoso. Então, assim, recomendo muito a ler. E o meu voto, né? Eu vou dar uma de 0 a 10, aqui uma prévia. Cara, como fã, eu amo Cavaleiros, eu acho muito bom, mas eu não posso negar que existem muitos pontos fracos nessa história, né? Então eu considero, vou deixar a obra com uma nota 7. Eu acho baixo, mas eu gosto, mas assim, eu vou deixar dessa forma por quê? Por questão do gosto e pela falta de opções, né? Ela não tem tanta mídia para poder você aproveitar. Só para completar aqui a ideia, por exemplo, jogos do Cavaleiros. Eu joguei os jogos do Play 2, do Play 3 e do Play 4. Desses três, dessas gerações eu falo, né? Meu, eram três jogos de luta praticamente iguais, dos três versões, sabe? Você tinha lá a Batalha do Santuário, você tinha a Alma de Ouro, você tinha o do Play 3 lá, que eu não lembro agora o nome, mas você tem jogo de luta igual, você não tem ali uma expansão de universo, é praticamente os mesmos jogos com gráficos um pouco melhores, sabe? Então, não é tão bom. Pra você ter uma ideia, o único jogo que eu gostei mesmo de jogar é um que tem no Play 3, que você joga com os Cavaleiros de Bronze subindo as 12 casas. Eu esqueci, acho que é a Batalha do Santuário, se não me engano o nome. É um jogo diferente, não é um jogo de luta padrão do Cavaleiros. Então, você tem pouquíssimas opções, sabe? Pouquíssimas. Infelizmente, isso freia um pouco a fanservice, né? Você perde um pouco de fã, você perde um pouco de enredo por causa disso, porque ela não tem uma continuidade, expansão para outras áreas, né? E você ter, pô, eu vou dar outro exemplo aqui do Dragon Ball, que é o mais padrão. Você tem jogos de luta, como os Budokai Tenkaichi, que é um jogo padrãozinho. Você tem Xenorverse, que tem uma linha do tempo diferente, que você controla outra forma de personagem, você segue um roteiro diferente da história padrão. Você tem o Fighter Z, que é um jogo mais dinâmico. Você tem o que mais ali? O Kakarot, que é um jogo de RPG que se explora o mundo aberto. Cara, você tem opções incríveis, sabe? Então eu acho que é o trato que tem nessa obra. Não estou criticando o autor, já deixar bem claro, porque ele tem outras obras com quais ele se preocupa mais, né? Que ele gosta mais. Então é a escolha dele, não tenho o que falar. Mas como fã de Cavaleiros, eu sinto muito por essa falta de carinho que a obra teve, né? Não só do autor, para a Toei, né? Ela poderia ter investido mais, mas talvez o Cavaleiros não fosse aquela renda que ela esperava. Então não vou justificar, não vou passar o pano aqui, né? Se ela teve os motivos dela, a gente respeita. Então é isso, galera. Eu vou finalizar o vídeo por aqui e digo: Cavaleiros eu gosto muito, é uma obra muito boa, vale muito a pena você ler. Se você tiver a fim de ver um desenho mais antigo, que é com os gráficos piorzinhos, mas tem episódios fantásticos, a luta do Camus com o Yoga, coisa linda de ver, coisa linda, coisa linda. Então assim, vou dar um tchau pra vocês e Cavaleiros do Zodíaco sempre será meu anime favorito da infância. Beijos a todos, até a próxima.